Um cara entrou no avião em Seattle, decolou sem autorização e depois caiu. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Então, enquanto eu participava do Palestras da Aviação no sábado, eu fiquei sabendo desse caso do cara que roubou o avião. E claro, tinha milhares de notificações no Twitter pedindo para eu comentar o que tinha acontecido, mas tinha acabado de acontecer. Só hoje que deu tempo de comentar um pouco sobre isso. Bom, primeiro a gente tem que entender como isso é possível. O cara já foi identificado, era o Richard Russell. Ele tinha apenas 29 anos, era funcionário da Horizon Air, que é uma subsidiária da Alaska Airlines. Ele já trabalhava 3 anos e meio na empresa. Era casado, foi agente de rampa, carregava bagagens e fez parte do time que fazia reboque nos aviões. Então ele sabia mexer no rádio do avião e tinha alguma noção de aviação. E também era mecânico. Só que essa última informação dele ser mecânico, eu não sei por quanto tempo ele era mecânico. Mas enfim, o avião estava lá parado, no pátio de cargas lá em Seattle. O rapaz foi até lá com o trator de pushback, entrou no avião, soltou o freio, foi por trator, empurrou o avião, fez uns 180 graus no avião para ele ficar de frente para a pista, soltou o trator, tudo sozinho, afastou, entrou no avião, fechou a porta, ligou os motores e começou a taxiar por Seattle. Aí a torre já entrou em opa, tem alerta aí, e decolou o avião sem autorização. Antes da gente continuar, a gente tem que deixar um negócio muito bem definido. Em inglês tem 2 palavras para se definir segurança. Uma é security e outra é safety. Em português a gente só tem segurança, então a gente está falando de 2 coisas diferentes com uma palavra só. Então, o security é quando isso se relaciona com a segurança aeroportuária, assim, quem é que pode entrar no aeroporto, quem pode entrar na rampa, quem que dá o crachá, para evitar crimes, tudo isso é security. E quando a gente está falando do avião ser seguro, que existem procedimentos para os pilotos, para os mecânicos e tudo mais, a gente está falando de safety, entenderam? Essa parte é importante, principalmente para você que tem medo de voar, porque quando você tem medo de voar, você está preocupado com safety. E este caso que aconteceu em Seattle não tem nada a ver com safety, tem tudo a ver com security, ou seja, o avião estava perfeito. E aliás, voou de maneira que nem alguns pilotos profissionais conseguiriam fazer. Depois que o Russell decolou, ele começou a se comunicar pelo rádio com o centro de tráfego aéreo, com o controle de tráfego aéreo, e ele fala que ele tinha descoberto naquele dia que ele tinha um parafuso solto, que ele estava quebrado e que ele queria se desculpar com todo mundo, ou seja, ele já sabia o que ele ia fazer a partir do momento que ele tomou a decisão de fazer aquilo, que era um suicídio. I got a lot of people that care about me, and it's going to disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy, got a few screws loose, I guess. Never really knew it until now. O controle de tráfego chamou os pilotos para conversar com eles, deu várias oportunidades de pistas e ele falou, não, eu não vou fazer isso porque eu já sei o que vai acontecer no final, vou ganhar prisão para a vida inteira e coisas assim. Mas o fato é que ele fez manobras impressionantes com aquele Q400, que é exatamente esse avião aí. Ele tunou barril, fez looping, isso é muito difícil de fazer em um avião como esse. E deu para ver o que o avião suporta, de força estrutural e tudo mais, nas mãos de alguém que não consegue pilotar. Isso é só mais um tributo à maneira que os engenheiros constroem um avião. Como ele decolou sem autorização da torre, o FAA, que é quem controla o espaço aéreo americano, entrou em contato com o NORAD e os caras estão sempre de prontidão. Então, em segundos, decolaram 2 F-15 para ir atrás do alvo. E eles ficaram supersônicos, inclusive, várias cidades ouviram o Sonic Boom. E os F-15 localizaram o alvo rapidamente, mesmo o Russell não tendo ligado o transponder. Ou seja, a imagem que aparecia no radar
não era a mesma, não tinha a mesma informação que os aviões comerciais, porque o transponder estava desligado. Então nem o Flight Radar, se você for procurar esse voo no Flight Radar, não vai ter, porque o transponder estava desligado. E nem as torres de controle tinham isso, o controle de tráfego aéreo, porque só tinha informação de radar primário, radar secundário. Para entender um pouco disso, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Não ter as informações de radar para um caça como o F-15, que é um caça de superioridade aérea, como eu já mostrei nesse outro vídeo aqui, é moleza, né? Então eles chegaram rapidamente no Russell, ficaram acompanhando, tentando manter a mesma velocidade, e eles não atacaram o avião da Bombardier. E o Russell acabou caindo numa ilha lá. Eu falar que eles não atacaram não adianta nada se você é desses que acredita em qualquer tipo de conspiração que aparece na internet, né? E aí você vai morrer falando que o avião foi derrubado pelos F-15, mesmo que os destroços do avião, como já apareceram as imagens, mostrem que não foi atingido o avião. Bem, muitas pessoas começaram a culpar os simuladores de voo de hoje em dia, que são hiperrealistas. Culpar os simuladores de voo é de uma imbecilidade tão grande que eu nem saberia por onde começar a argumentar sobre isso. Mas olha só, hoje em dia os pilotos, a gente tem uma infinidade de pilotos voando cada vez melhor por causa justamente dos simuladores de voo hiperrealistas. Então não é porque um cara perdeu um parafuso na cabeça e que sabia voar o avião porque ele treinou em simulador de voo, que vai fazer com que um jovem que ama a aviação, que ama avião e tem um simulador caseiro, vai fazer a mesma coisa. Isso é ridículo pensar assim. Então os simuladores de voo fazem muito mais bem para a aviação do que o contrário. Felizmente não aconteceu uma tragédia nesse caso aí, mas isso vai ter uma implicação enorme em security nos aeroportos. Vocês lembram do acidente da Germanwings, né, que é o aerolito número 1, aliás. O piloto sofria de depressão na Germanwings e vários procedimentos em relação aos médicos e os pilotos mudou depois daquele acidente. É provável que esse caso do Russell também crie novos procedimentos para os empregados que trabalham nas rampas dos aeroportos, ou melhor dizendo, na área operacional, que tem acesso ao avião. Comissários de bordo, os pilotos já mudou, né? E os mecânicos, principalmente em relação a testes de cabeça. Em relação à segurança em si do aeroporto, aí eu estou falando de security, já é muito difícil você conseguir acessar uma rampa de aeroporto. E não acredito que isso vá alterar, né, que esse caso vá alterar muita coisa em relação ao que já existe hoje, porque é bem difícil. E esse funcionário, ele era um funcionário do aeroporto, então ele tinha acesso à rampa e tinha acesso aos aviões. Então, quando você lê assim no jornal que uma pessoa roubou, não foi uma pessoa qualquer que roubou um avião, tá? Era um funcionário da empresa aérea. E para finalizar esse vídeo rápido para falar desse assunto, quem investiga acidente aéreo são os órgãos responsáveis pela investigação que fazem isso em nome da segurança de voo, safety. Agora, quando acontece um acidente em que a motivação, ou melhor, que o fato de ter acontecido o acidente não foi por um problema, né, de safety, e foi um problema de crime, como é esse caso, o avião foi roubado, ele foi jogado para o chão, então o órgão investigador não entra na investigação. No caso, o NTSB, ele já caiu fora e quem está investigando agora é o FBI. O FBI assumiu as investigações e o NTSB nem vai produzir relatório. Tá bom? Bom, vídeo rápido só para vocês que pediram muito para eu comentar sobre esse acidente. E tá aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.